Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Estamos aqui já chegando ao final do nosso primeiro semestre, tá bom? Mas, obviamente, a gente não poderia deixar de comemorar com essa nossa querida aula de física, né? Nossos últimos dias, a gente tem que ter nossa queridinha aula de física aí, para a gente poder treinar e fazer uma revisão geral dos assuntos ministrados no primeiro semestre. Bacana? Então, a aula de hoje tem um formato mais de revisão. Revisar um pouquinho sobre tudo que a gente passou durante esse primeiro semestre e, a meu ver, tá bom? Pegar um ambiente onde você tenha os principais assuntos trabalhados, bacana? A gente viu muita coisa durante esse primeiro semestre. A gente viu escalas, a gente viu calor e temperatura, a gente viu propagação de calor, a gente viu conservação de calor, leis de Kepler, transformações. Tudo isso foi ao longo desse primeiro semestre. Porém, a gente vai tirar essas aulas de hoje para dar uma revisada geral nos principais conteúdos. Salvo aqueles que vão cair nas provas de vocês, também vai para a parte de recuperação, prova de segundo semestre, assim sucessivamente. E no Enem, né? Também eu sei que muita gente esse ano já vai prestar o vestibular, já vai fazer uma participação especial aí como treineiro. Então, ao meu ver, eu escolhi 4 assuntozinhos para a gente poder revisar, certo? Vamos ter algumas questõezinhas também e seguir a nossa parte rumo ao segundo semestre, tá bom? Depois das nossas merecidas férias. Mas não desanima, não desanima. Vamos para cá, que hoje tem muita física para a gente treinar. Tá. O primeiro ponto que eu queria conversar com vocês sobre esse primeiro semestre são as escalas termométricas. As escalas são essenciais para a transformação entre calor e temperatura. Então, principalmente para a parte de temperatura em um corpo, quando esse corpo varia o seu grau de agitação interna. Lembrando aí da diferença entre elas, tá bom? A diferença entre temperatura e calor é muito importante também para que a gente possa ter essa parte idealizada da questão. Lembrando que a temperatura são o grau de agitação das moléculas e o calor é a energia em trânsito. Todo mundo tem temperatura, bacana? Todo mundo possui temperatura. É uma coisa presente no seu corpo, como massa, como energia, tudo isso está em você. Ninguém tem calor, ninguém tem calor. Calor é energia térmica em trânsito. Lembra que eu falei lá do estado físico do fogo, que não existia, pois o fogo não é matéria? Pois bem, é a mesma ideia em relação a calor. O calor é só transporte de energia de um corpo para o outro. Mas quando a gente fala de temperatura, a gente estabelece eles em graus Celsius, graus Fahrenheit ou graus Kelvin, que são as escalas termométricas presentes no nosso sistema. Cada uma delas tem uma funcionalidade, cada uma delas tem uma razão para ser escolhida. Mas o certo é que cada país que você tem, ele possui a sua escala. No nosso caso, no nosso Brasil, a gente tem que a principal escala utilizada é a escala Celsius. Ela é a escala oficial do nosso país, é usada nas questões do nosso país, é usada nos sistemas de transporte do nosso país. Então, essa é o principal. Quando você vai para a Europa, por exemplo, já muda. A escala lá adotada é a escala Fahrenheit, que também serve para os mesmos ideais. Só existe uma diferença. Olha o nosso clima para o clima europeu. Olha como é diferente. O nosso clima, você fazer ali 28, 25 graus, é uma temperatura normal. Ao longo de todo o continente que eu estou falando, né? Nosso Brasil aí tem um tamanho continental. Então, ao longo de todo o país, lá do extremo norte, na região do Amapá ali, Amazonas, até o final, naquela região do Rio Grande do Sul, né? Você tem ali essa diferença de temperaturas internas. Obviamente, em alguns países, em alguns estados como o nosso, fazer 28, 30 graus não é uma coisa absurda. Quando você vai para o sul do Brasil, fazer 28 ou 30 graus já é um calor insuportável para as pessoas que são ambientadas lá. Mas o certo é que ter essa temperatura de 25 graus a 30 graus não é anormal em nenhum lugar do nosso país inteiro. Bacana? Quando você vai para a Europa é diferente. Quando você vai para a Europa, muda. Por quê? Porque ter uma temperatura de 25 a 30 graus na Europa já é muito diferente. Já é um calor que as pessoas podem passar mal, chegar a ser hospitalizadas, tá bom? Porque o clima que eles estão acostumados lá são em temperaturas próximo do zero. Temperaturas de 5, 6, 7, 10 graus, dias muito quentes a 16 graus, mais ou menos, dependendo da região que você esteja. Então, por isso, por essa diferença de temperatura ambiente, aqui a gente adota o grau Celsius e lá eles preferiram adotar o grau Fahrenheit, tá bom?
Mas o certo é que você tem escalas termométricas e que você pode converter de uma para outra. Celsius não é isolado no mundo. Fahrenheit também não é isolado no mundo. Eles têm uma relação de um com o outro e essa conversão você se dá através de equações. Olha para cá. Existem tipos de escalas termométricas e como converter elas. As escalas termométricas são usadas para indicar a temperatura, ou seja, a energia cinética associada à movimentação das moléculas, tá bom? Lembrando aí que temperatura é uma grandeza que é pertencente ao seu corpo, bacana? Temperatura é uma grandeza pertencente ao seu corpo e isso torna ela uma grandeza o quê? Escalar, tá bom? Uma grandeza aí escalar. No sistema internacional, a temperatura pode ser medida em 3 escalas. E aí vai depender do que você quer de cada uma das situações. No nosso caso aqui, o nosso Brasil, você tem a escala Celsius, que é a escala que a gente usa como nosso dia a dia, a temperatura do seu corpo, a temperatura da sua cidade, a temperatura de chuva, de tudo isso aí. A escala Fahrenheit também é pertencente aos corpos, à movimentação dentro de um sistema. Porém, não é usual no nosso país. É usual em outros países. E não tem nenhum problema, tá certo? Cada país escolhe aquela escala que mais lhe agrada, tá bom? Agora, a escala Kelvin, essa aqui é que é especial. Essa aqui, ela faz parte do Sistema Internacional, tá bom? Ou SI. Esse Sistema Internacional, ele faz parte da minha formação pelo seguinte fato. Imagina aí que você é um grande cientista brasileiro, né? Você é um grande cientista brasileiro. E aí você descobriu uma espécie nova de animal. Vamos botar, você é um biólogo, tá bom? E aí você, quando descobre essa nova espécie de animal, você pode pôr o nome que você quiser nesse nova espécie, tá bom? Você pode botar, não sei, um sapo da Santa Maria da Cogipe, por exemplo. É o nome que você botou. Você achou a espécie, você nomeou aquela espécie, então é uma coisa que pertence a você. É pessoal, é uma homenagem, é um direito, na verdade, pelo fato de você reconhecer uma espécie nova, ajudar na catalogação e na evolução do planeta como um todo. Porém, galera, existe um problema. Você não pode chamar o sapo da Santa Maria da Cogipe desse nome na China, porque as pessoas lá não vão entender. Os cientistas de lá não vão entender. Você não pode chamar na Alemanha dessa forma, porque os cientistas de lá também não vão entender. Então, o que é que você faz? Quando você registra um nome novo de um animal, você pode chamar da palavra que você quiser. Porém, o registro dele em nome científico, que é para que todos os cientistas do planeta consigam entender, tem que ser numa língua que a gente chama de latim, que é uma língua imutável, uma língua que ninguém usa mais, então por isso ela não vai mudar mais, tá bom? Então você bota sempre o nome daquele animal em latim. Como assim, Matheus? Acho que eu estou entendendo. Dá outro exemplo. Olha, o cachorro. Como é que eu chamo cachorro no Brasil? Cachorro. Mas como é que eu chamo cachorro nos Estados Unidos? Dog. Como é que eu chamo cachorro na Espanha? Perro. Então percebam que o mesmo animal tem vários nomes diferentes para determinadas regiões do planeta. Bacana? E a mesma coisa acontece na temperatura. Você tem a temperatura em Celsius aqui para o Brasil. A temperatura em Fahrenheit lá na Europa. Mas o cientista brasileiro, quando ele vai fazer a parte do estudo dele e botar o nome daquilo ali, ele não bota nem em graus Celsius, nem em graus Fahrenheit. Ele bota em que grau? Ele bota em grau Kelvin, né? Em escala Kelvin. Por quê? Porque aquele movimento ali de escala Kelvin, ele é internacional. Ele serve para todo o mundo, ok? Ele serve para todo o mundo nessa parte aí. Por isso que a gente chama de SI, tá bom? Ou Sistema Internacional de Unidades. Bacana? Então, elas respeitam essas 3 aí. Ah, Matheus, existem mais escalas? Existem infinitas escalas. Você pode fazer a escala que você quiser. Você pode fazer a escala Mateus também, a graus Mateus e assim sucessivamente. Você pode fazer. Mas, para reconhecimento da comunidade científica é diferente. Então, a gente usa sempre essas 3, tá bom? Essas 3 aí são as principais. Escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Tá. Escala Celsius. Escala Celsius fala o seguinte. A escala Celsius foi criada em 1742 pelo astrônomo sueco Anders Celsius, que foi de 1701 e foi de base em 1744.
Recebe esse nome em homenagem a seu criador, tá bom? Anders Celsius. É a escala termométrica mais utilizada do mundo, inclusive no Brasil. O símbolo dela, você já conhece, né? É a bolinha com C, graus Celsius. Essa bolinha, gente, ó, essa bolinha aqui significa justamente graus, tá bom? Bacana? Então, graus Celsius, ok? Quais as características dessa escala? Bom, as características dessa escala são simples. A ponto de fusão da água é de 0 graus, ou seja, nesse ponto aqui, a água está passando do estado sólido para o estado líquido. Pode sofrer uma fusão ou uma liquefação, né, nessa situação aí. E um ponto de ebulição da água vai em 100 graus Celsius. Nesse ponto aqui, o cara está passando do estado líquido para o estado gasoso, ou estado de vapor, né? Lembrando que a gente já viu a diferença entre gás e vapor, mas eu vou deixar a parte de gás, que é mais famosa, né? Estado gasoso, assim sucessivamente. Nesse ponto aqui, você tem uma transformação ou no estado de evaporação, lembrando aí que a evaporação tem 3 estados, vaporização, ebulição e calefação, ou uma liquefação, né, uma condensação. O gás está voltando a ser líquido, bacana? Sempre acontece nesses 100 graus, depende de onde para onde você vai estar indo. Observação, a expressão graus Celsius e graus centígrados são sinônimos, tá bom? No entanto, graus centígrados foi substituída pela graus Celsius na Conferência Geral de Pesos e Medidas em 1948. Antes, o nome dessa escala era escala centígrados, tá bom? Mas eles resolveram mudar esse nome para deixar essa situação em graus Celsius, em homenagem realmente ao criador, né? O Anders Celsius. Bacana? Lembrando aí que a escala Celsius é a mais utilizada do mundo, também usada aqui no nosso country, tá bom? No nosso país aí, Brasil. Melhor dos países que tem. Bacana? Nossa outra escala é a escala Fahrenheit. Lembrando aí que ele também possui graus Fahrenheit, né? Olha a bolinha lá. Bolinha Fahrenheit significa graus Fahrenheit. A escala Fahrenheit foi criada em 1724 pelo físico engenheiro Daniel Gabriel Fahrenheit. Ele foi 1686 a 1736. Percebam que eles são contemporâneos. Vou até voltar para você ter essa ideia. O Celsius, ó, viveu aí 43 anos, né? Entre 1701 e 1744. O Fahrenheit também viveu uma faixa parecida com a dele, viveu 50 anos aí. E mais ou menos na mesma época, né? Tem essa relação entre eles. Recebe esse nome em homenagem ao seu criador. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, a temperatura é medida em Fahrenheit. O símbolo dessa escala é o bolinha F, tá bom? E mesma ideia. A bolinha vale o quê? Vale graus, tá bom? Graus Fahrenheit. Agora muda. Principais características dessa escala. Muda um pouquinho. Muda no quê? Você tem ponto de fusão e ponto de ebulição da água. O ponto de fusão da água nessa escala, gente, é de 32 graus Fahrenheit. Olha o erro aqui, ó. Aqui é para ser um F. Corrija aí, por favor. Passou desatento. Celsius é C, Fahrenheit é F. Do sólido para o líquido. Ponto de fusão da água vale 32 graus Fahrenheit. E o ponto de ebulição da água, ou seja, a transformação de líquido para gasoso, vale aí 212 graus, né, Fahrenheit, ok? Então você tem essa relação aí de um para o outro em relação a esse ponto. Isso quer dizer que quando você constrói as duas tabelas, o 0 graus Celsius é proporcional ao 32 graus Fahrenheit. Assim como o 100 graus Celsius é proporcional ao 232 graus Fahrenheit. Percebam-se e atentem-se, galerinha, a diferença das temperaturas. 100 menos 0 vale 100. 212 menos 32 vale 180. Então, a diferença de tamanho entre esses graus Celsius e Fahrenheit é muito grande. Não é de 1 para 1, não, tá bom? Por último, eu acho que para a parte teórica, essa parte que a gente está estudando aqui, a parte da física, é a mais importante, é a escala Kelvin. A escala Kelvin é chamada de escala absoluta, tá bom?
pois tem aí como ponto de referência o zero absoluto. Lembrando que esse zero absoluto é uma coisa teórica. E já já eu explico para você o porquê disso. Ela foi criada em 1864, vejam que já é quase 100 anos depois de Fahrenheit e de Celsius, tá bom? Pelo físico, matemático e engenheiro irlandês William Thomson, que veio a falecer em 1907. Já viveu um pouco mais aí que os outros dois, né? Viveu 83 anos. Recebe esse nome uma vez que ele também ficou conhecido como Lord Kelvin, o inglês aí, o irlandês, né? Desculpa, chamado de Lord Kelvin. O símbolo da temperatura é o K. Atentem-se que aqui você não tem a bolinha, tá bom? Perceberam aí a diferença? Ah, vocês não pegaram esse easter egg. Você não tem a bolinha. Por quê? Graus Celsius, graus Fahrenheit são escalas vivas, são escalas que existem, os países usam. Kelvin não é escala viva. Kelvin não é usado em nenhum país, ele é só usado na ciência. Então, por isso que ele não tem a bolinha. Logo, você não chama de graus Kelvin, você chama de 32 Kelvin ou 100 Kelvin. 32 graus Kelvin é errado, justamente porque ele não tem essa bolinha aí, tá bom? Mas as características dela são que o ponto de fusão da água, ou seja, aonde a água alterna entre estado sólido e líquido, fusão aí, seria de 273 Kelvin, e aonde a água varia do ponto de ebulição entre 373 de líquido para gasoso, tá bom? Percebam aí a diferença agora existente entre os pontos. Ponto da água, 373. Ponto de fusão, 273. Percebam que a diferença deles também é de 100. Assim como qual escala? Escala Celsius. Na escala Celsius a diferença é de 100. Aqui a diferença também é de 100. Então você tem uma relação íntima entre eles dois, tá bom? Você vai ver que a transformação deles é parecida. Matheus, lá em cima tu botou que o zero absoluto ele é teórico. Por que ele é teórico? Porque o zero absoluto é quando você não tem vibração nas moléculas. Nenhuma molécula do seu corpo vibra. Nenhuma molécula do seu corpo entra em movimento. Então, aquilo ali faz com que você tenha um zero absoluto. Ou seja, um congelamento interno daquele sistema. Tá bom? Seria uma espécie de criogenia, um congelamento instantâneo. A gente, até hoje, não conseguiu chegar no zero absoluto, tá bom? A raça humana que eu tô falando não conseguiu chegar até hoje no zero absoluto. É uma coisa que seria útil no nosso dia a dia, sim. Com relação ao dia a dia que a gente pode ter, transplante de órgão, cura de doenças, então seria uma coisa extremamente útil, viagem no espaço seria uma coisa muito útil pra gente, porém é uma coisa ainda idealizada, nada que seja fidedigna, né? Que seja real ou palpável para nossa parte de hoje. Bacana? Então, conhecemos um pouquinho sobre as três escalas, a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin, os seus pontos de fusão e de ebulição e o estado em que elas alternam. Ok. E aí você consegue botar elas no aparelho de medição de temperatura mais famoso que existe, que é o termômetro. A escala Celsius, ó, vai de 0 até a 100. Percebam que a diferença aqui, ó, é de 100, ó. É de 100. Percebam também que a Fahrenheit vai de 212 até a 32, ó. Você teria essa situação aqui, problema. Mas, quando você subtrai elas, você vê que a diferença é de 180. Não é de 100 direto, não, ok? Então, um grau Celsius não vale um grau Fahrenheit, ok? E na Kelvin, você tem aqui, ó, essa diferença entre 273 e 373. Então, aqui você teria o valor de 100 também, ok? Agora sim, na Kelvin Celsius tem uma relação mais próxima, porque cada grau Celsius vale 1 grau Kelvin. E aí, como é que eu consigo converter essas escalas? Bom, existem três equações. Primeira, converter Kelvin em Celsius. Temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Converter Celsius em Fahrenheit, ou vice-versa, né? Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em 32 menos temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, você terá essa relação. E, por último, converter Kelvin em Fahrenheit, ou vice-versa.
Temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9 é igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Então, para nossas questões, são apenas essas fórmulas aqui. Lembrando aí, quando você quiser a variação de temperatura, né? Lembrar da diferença de variação de temperatura. Eu vou deixar a variação de vermelho, bom? Existe a diferença entre você ter temperatura, um ponto fixo de temperatura, e você ter uma variação de temperatura, tá bom? Existe essa diferença muito grande. Quando você quiser a variação de temperatura, que eu vou deixar de vermelho, a variação de temperatura de Celsius para Kelvin é igual. Agora aqui, ó, variação da temperatura em Celsius sobre 5 é igual a variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. Você não precisa fazer aquela divisão. E aqui a mesma ideia. Variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9 é igual a variação da temperatura em Kelvin sobre 5. Você não precisa fazer aquela subtração, não. Você pode aplicar nas fórmulas de variação de uma forma direta. Ok? Então, sempre lembrar dessa situação aí. Beleza, então vamos para a nossa questão. A questão fala o seguinte. Uma panela com água é aquecida de 25 graus Celsius para 80 graus Celsius. A variação de temperatura sofrida pela panela de água nas escalas Kelvin e Fahrenheit é de... Ok, primeira coisa que você tem que ter noção. O que é a variação? Variação é o quanto você tinha no final menos o quanto você tinha no começo. Então, a minha panela, ela variou de 25 até 80. Isso daria para a gente uma diferença de quanto? Uma diferença aí de 55 graus Celsius de variação, ok? Tá, significa que ele cresceu 55 graus Celsius. Quando eu falo isso, que ele tem um crescimento de 55 graus Celsius, o que vai acontecer? Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. Lembrar dessa transformação aí. Produto do meio igual ao produto dos extremos. Então, a temperatura em Fahrenheit seria igual a 9 vezes 55 sobre 5, né? E isso aqui daria uma temperatura de 99 graus Fahrenheit. Show! Daqui eu já consigo ter que o meu gabarito é a letra B, tá bom? Mas eu tenho que lembrar que eu não estou falando apenas da transformação de Celsius, de Fahrenheit para Kelvin, né? Também tenho que lembrar que eu estou fazendo essa transformação de Celsius para Kelvin. Se eu subir 55 graus na escala Celsius, significa que eu subi 55 graus também na escala Kelvin, né? Lembrando que Kelvin não tem a bolinha. Você não pode pôr a bolinha do Kelvin. Então, eu vou subir também 55 kelvins, tá bom? Pela conversão ser direta. Justamente pelo fato daquela parte que eu te disse, que o cara tem 1 grau Celsius para 1 grau Fahrenheit. Então, nosso gabarito seria a letra B, tá bom? Nosso gabarito realmente seria a letra B. Ok? Certinho? Então, explicando de novo a questão para quem ficou com alguma dúvida e deixando mais alguns minutinhos para você copiar, ele fala o seguinte. Uma panela com água é aquecida de 25 até 80 graus Celsius. A variação de temperatura sofrida de ela é de 55 graus Celsius. Ele quer saber essa variação em escala Kelvin e escala Fahrenheit. A escala Kelvin varia de 1 para 1. Então, 55 Celsius vale 55 kelvins, beleza. Só que a transformação de Celsius para Fahrenheit é diferente. Então, você pega 55 sobre 5 igual a variação de Fahrenheit sobre 9. Pronto, igual para os extremos, eu tenho que você teria 99 graus Fahrenheit. Nosso gabarito, a letra B. Ok? Próxima questão é a questão da UFF, tá bom? De 96, fala o seguinte. O turista brasileiro, ao desembarcar no aeroporto de Chicago, observou que o valor da temperatura lá indicado em Fahrenheit era 1/5 do valor da temperatura em Celsius. O valor observado foi D. E aí eu vou pedir 2 minutinhos para vocês tentarem fazer a questão.
a gente fala sobre uma questão como essa do turista brasileiro, você tem que entender o que que a questão está te pedindo antes de ir para a parte prática. A equação você lembra, não lembra? Lembra, a gente acabou de falar dela. Ó. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, né? Você teria essa relação aí com a minha temperatura. Só que ele falou o seguinte, que o valor da temperatura em Fahrenheit é 1/5 da temperatura em Celsius. Então, a temperatura em Fahrenheit é igual a temperatura em Celsius sobre 5, né? Seria 1/5. E essa relação é que eu tenho que jogar ali. Se eu fizer um produto meio igual a produtos extremos, eu tenho que a minha temperatura em Celsius é 5 vezes a temperatura em Fahrenheit. Como ele quer a temperatura em Fahrenheit, eu faço essa transformação jogando ela aqui dentro. Então vamos lá. Qual é a minha temperatura em Fahrenheit? Minha temperatura em Fahrenheit, ou Celsius, são 5 Fahrenheit, isso aqui sobre 5. Igual, temperatura em Fahrenheit menos 32, isso aqui sobre 9. O que é que eu posso simplificar de um lado e do outro? Posso simplificar esse 5 com esse 5, ó. Tchau. Então, quando eu faço um produto meio igual ao produto dos extremos, eu tenho que 9 Fahrenheit é igual a Fahrenheit menos 32. Bacana. O F, né, tá positivo, eu jogo ele pro outro lado, ele vem negativo. Então, ficaria 9 Fahrenheit menos Fahrenheit sobre 32. Igual, menos 32, né? Desculpa. Então, ficaria 8 graus Fahrenheit igual a menos 32. Logo, o valor de Fahrenheit seria igual a menos 32 sobre 8. Então, o 8 está multiplicando, eu jogo para o outro lado, ele vai dividindo. Então, menos 32 sobre 8 daria menos 4, né? Então, a temperatura seria de menos 4 graus Fahrenheit. Muito cuidado, gente, com o jogo de sinal, porque a questão deixou uma pegadinha. A questão deixou o 4 positivo e o 4 negativo. Se você não tiver cuidado com o jogo de sinal, você vai acabar marcando letra C, que é uma coisa que você não deve fazer, né? Então, você corre e abraça a letra E. Bacana? O valor de letra E, menos 4 graus Fahrenheit, ok? Então, você teria essa situação aí. Bacana. Próxima questão fala o seguinte. Quando se deseja realizar experimentos a baixa temperatura, é muito comum a utilização de nitrogênio líquido como refrigerante, pois seu ponto normal de ebulição é de 196 graus Celsius. Na escala Kelvin, essa temperatura vale. Então, 2 minutinhos para vocês tentarem fazer a questão.
Então, gente, quando a gente pega uma questão como essa, né? Lembrando que você tem sempre que perceber de qual escala para qual escala você está levando. No nosso caso, ele está levando da Celsius para Kelvin. Eu te garanto que essa é a transformação mais simples que você vai ter, bacana? Então, não percam a questão de transformação de Celsius para Kelvin, porque é muito fácil. A temperatura em Celsius é igual à temperatura em Kelvin menos 273. Só que ele quer o Celsius, né? Então eu pego ela e jogo pro outro lado. Ele já me deu o Celsius. O 273 que está negativo, eu jogo pro outro lado, ele vai positivo. Então ficaria mais 273. Então quem seria a minha temperatura em Kelvin? Seria igual a temperatura em Celsius, que vale 196, bacana, mais a minha temperatura em Kelvin, que vale 273. Por que eu te digo para tu não perder uma questão como essa? Porque é uma soma simples, meu povo. Basta saber somar para acertar uma questão como essa aqui, ó. Aí, bacana. Você faz somando com calma. 6 com 3, 9. Bacana. 7 com 9, aí já dá 16, né? Então, você joga para cá e joga o outro, um para lá. 1 mais 2, 3, mais 1, 4. Temperatura em Celsius, 469 Kelvin. Então você chega aí ao seu gabarito sendo letra E, que é bem fácil, ok? Então, vamos aí, fiz a primeira, você fez as outras duas. Transformamos de variação de temperatura, transformamos de Celsius para Fahrenheit, transformamos de Kelvin para Celsius, então essa relação aí sempre bem amistosa, né, naquele relacionamento ali das questões. Então, você ter essa ideia aí para a transformação, ok? Então, dessa primeira parte de revisão, escalas termométricas, espero ter deixado bacana essa revisãozinha, que se cair alguma alguma questão na prova de recuperação, você possa sair dela com tranquilidade, ok? Pra gente não perder essa questãozinha besta aí não, tá bom? Então, dando continuidade à nossa revisão, a outra parte da nossa revisão, galera, é a parte de dilatação térmica. O que é que eu falo da dilatação? Bom, dilatação é a variação que ocorre nas dimensões de um corpo quando submetidos a uma variação de temperatura, ok? De uma maneira geral, os corpos, sejam eles sólidos, líquidos ou gasosos, aumentam suas dimensões quando aumentam sua temperatura. Isso é dilatar. O que é dilatar? É crescer à medida que a minha temperatura aumenta, bacana? E isso é uma coisa que vai acontecer com todo o corpo, seja sólido, seja líquido, seja gasoso. Às vezes você tem uma dilatação anômala. No lugar do cara aumentar, ele diminui, mas isso é momentâneo, bacana? É como se fosse uma parte de compressão, depois altera a densidade dele, ele volta a se expandir. Isso acontece, por exemplo, na água, tá bom? Então daqui a pouco a gente fala sobre esse detalhe. Mas para a regra geral, todo o corpo, quando esquentado, ele tende a aumentar de tamanho, ok? Isso é característica de dilatação, ok? Variação de dimensões, tá bom? De um corpo quando tem uma variação de temperatura. Então, aumenta a dipensão dele quando você tem um aumento de temperatura para aquele corpo. De maneira geral, os corpos, sejam eles sólidos, líquidos ou gasosos, aumentam suas dimensões, né? Quando você aumentar suas temperaturas. Aí você tem uma relação simples aqui nessa figurinha, só para você ter uma ideia de como é que funciona. De linear, ó, perceba que aqui ele está a 20 graus, aqui ele foi para 80, olha a diferença de tamanho. Isso aqui é a dilatação dele, né? Dilatação linear, ΔL. Aqui nesse cara, nessa chapa superficial, o cara estava aqui a 20, depois passou para 80. Essa é a diferençazinha diária, né? É a ΔA, variação diária. E o volume, né? Também seria esse volume que é ganho, ΔV, que varia de 20 graus para 80 graus Celsius. Ok? Então você teria essa relação aí de movimento entre um e o outro. Bacana? E aí você tem a dilatação térmica de sólidos. Vamos lá. O aumento da temperatura faz com que aumente a vibração, o distanciamento entre os átomos que constituem um corpo sólido. Isso é fácil você perceber. A gente já chegou a uma definição de temperatura imutável, né? O que é temperatura? Toda vez que alguém lhe perguntar o que é temperatura, grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitado você está, mais espaço você precisa. É diferente de você estar sentado, por exemplo, num restaurante e você estar numa festa. É muito diferente. Restaurante ali, você está sentado na sua mesa e tal, tranquilo. Quando você está numa festa lá, você está balançando, você está se mexendo, então você precisa de mais espaço para aquilo ali. As moléculas são as mesmas coisas.
Quando elas têm um aumento de calor, um aumento de temperatura, desculpa, um aumento de temperatura, uma entrada de calor no sistema, aquelas moléculas vão vibrar mais. Se elas vão vibrar mais, elas vão precisar de mais espaço. E isso vai acontecer da seguinte forma: você tem um aumento de vibração e distanciamento entre os átomos, né? Você tem aí essa diferença de um para o outro, você tem essa vibração que aumenta de um para o outro. Em consequência disso, acontece um aumento nas suas dimensões. Então, é como se você tivesse ali uma bexiga, né? Uma bolinha de ar, um balão, e você está enchendo. À medida que você sopra dentro, você está aumentando o número de átomos e as vibrações dele. Aí o cara vai começar a aumentar, a expandir, vai precisar de mais tais e tal, isso é dilatar, ok? Dependendo da dilatação mais significativa em determinadas dimensões, comprimento, largura e profundidade, a dilatação dos sólidos é classificada em 3 tipos: linear, superficial e volumétrica. A gente só vai trabalhar com essas 3, tá bom? Existem outros tipos de dilatação, mas essas 3 que são importantes quando a gente fala sobre dilatação de sólidos, tá bom? Primeira dilatação que a gente fala é dilatação linear. Dilatação linear leva em consideração a dilatação sofrida por um corpo em apenas uma das suas dimensões, tá bom? Em apenas uma das suas dimensões. É o que acontece, por exemplo, com um fio, em que o comprimento seja mais relevante do que a sua espessura. Então, imagina aqui, ó, você tem um pedaço de fio, e aí você tem essa situação. Quem aí mexe com parte de instalação elétrica, também já fez aí, ou tem alguém, um parente que faça e já ajudou, você sempre deixa uma folguinha do fio, né? Justamente porque dentro daquele cabo o fio vai esquentar. Quando ele esquenta, ele dilata. E é aquele fio que antes tinha um comprimento L, agora tem um comprimento L', né? Tem um crescimento. Essa variação aqui seria ΔL, ou seja, L' menos o valor de L, né? Seria essa relação aí dentro daquele movimento de variação de comprimento, bom? De comprimento em relação à variação linear, ok? Para calcular a dilatação linear, utilizamos as seguintes fórmulas. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes Δθ, aonde o valor de alfa é o coeficiente de dilatação, tá bom? Coeficiente de dilatação. Coeficiente de dilatação, ok? Aquele coeficiente ali é uma coisa que é da matéria. Você não é obrigado a saber o coeficiente de nenhum material. A questão é obrigada a lhe fornecer. Porque o coeficiente é uma coisa intrínseca a cada corpo, tá bom? Cada corpo responde de uma forma. É muito mais fácil dilatar metal, por exemplo, do que dilatar madeira. Então, mas ambos são sólidos. O outro tipo de dilatação que você tem é a dilatação superficial. A dilatação superficial leva em consideração a dilatação sofrida em duas dimensões, né? Em uma determinada superfície. Lá antes era em uma dimensão, agora você tem 2 dimensões, tá bom? Duas dimensões. É o que acontece, por exemplo, com uma chapa de metal. Você tem uma chapa de metal ali esquentada, ela vai expandir. Para calcular a dilatação superficial, utilizamos a seguinte fórmula, bem parecida com a primeira, ó. ΔA é igual à área inicial vezes o beta vezes a variação de temperatura. Aonde ΔA, variação da área, metros quadrados ou centímetros quadrados. A0, área inicial, metro quadrado ou centímetro quadrado. B é o coeficiente de dilatação superficial. Aquele outro lá era o coeficiente de dilatação linear, tá bom? Que é o superficial, porque ele está dilatando a superfície inteira, não apenas uma dimensão. E Δθ é a variação de temperatura em graus Celsius. Importa destacar que o coeficiente de dilatação superficial é igual a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Bacana? Então, sempre lembrar aí, ó, que o superficial é o dobro da linear. Por quê? Porque você teria, por exemplo, o crescimento de 2 dimensões. Você tem uma chapa aqui, né? E aí, quando você esquenta essa chapa, ela dilata. Então, você cresceu nessa dimensão, dimensão x, né? E nessa dimensão aqui, dimensão y. Ou Z, ou F, do jeito que você quiser chamar as dimensões. Como você cresceu em 2 dimensões, é como se você tivesse 2 lineares, né? Logo, o valor de beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vale aí o dobro
do coeficiente de dilatação linear, 2α. Bacana? Certinho? Ok. Por último, nosso tipo de dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica resulta no aumento do volume de um corpo, o que acontece, por exemplo, com uma barra de ouro. Para calcular a dilatação volumétrica, a gente usa essa seguinte fórmula. Percebam que são três fórmulas bem parecidas. E quando eu falo de aumento de volume de um corpo, eu estou falando de 3 dimensões. Bacana? Eu estou falando ali de 3 dimensões, não apenas 1 ou 2, estou falando de 3. Aonde você tem uma variação de volume em metros ou centímetros cúbicos, o volume inicial também é dado em metro cúbico ou centímetro cúbico, e o coeficiente de dilatação volumétrica é o ômega, né? Agora, percebam que agora você tem um coeficiente de dilatação volumétrica, aonde o coeficiente de dilatação volumétrico é 3 vezes maior que o coeficiente de dilatação linear. É como se eu tivesse aqui, ele falou no exemplo, uma barra de ouro, né? Imagina que você tem uma barra e aí você vai dilatar ela. Quando você dilata, você esquenta, ela cresce. Só que ela cresce em todas as dimensões possíveis, né? Que você conseguir imaginar. Ela vai crescer. Então, ela cresce no eixo Y, ela cresce no eixo X e ela cresce no eixo Z. Então, ela cresce em altura, em comprimento e em largura também, tá bom? Ela não fica presa a um tipo só, não. Ela fica variando nesses 3 tipos. Bacana? E a gente vai para as questões. A questão fala o seguinte. Um fio de aço apresenta um comprimento igual a 20 metros, quando sua temperatura é 40 graus Celsius. Qual será o seu comprimento quando a temperatura for de 100 graus? Use o coeficiente de dilatação linear igual a 11 vezes 10 a menos 6. Bom, o que foi que ele falou? Ele falou que eu tinha um fio que vale 20 metros. E esse cara foi dilatado por 60 graus de temperaturas. Ele vale 20 metros quando a temperatura for de 40 graus Celsius. Ele vale X metros quando a minha temperatura for de 100 graus Celsius. E aí ele vai querer saber justamente esse valor, né? Essa diferença aí. Sendo que o coeficiente de dilatação linear vale 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Pronto. Ele quer saber o quê? Ele quer saber o quanto o cara cresceu, né? Tá aqui até aqui. Eu vou chamar... já chamei de X ali, né? Que eu não posso chamar de X. Vou chamar de delta L, variação de comprimento. Pronto. Agora ficou fácil. Você pega isso aí e aplica na fórmula. Qual a fórmula? Bom, delta L vai ser igual a L0 vezes alfa vezes a minha variação de temperatura. Matheus, eu uso a temperatura em Celsius ou em Kelvin? Você vai usar em Celsius, por quê? Porque a unidade que o cara tá no coeficiente é o Celsius. Então, se ele já deu aquela unidade, você respeita o que ele te deu, tá bom? Então, delta L seria igual. Qual seria o meu comprimento? 20 metros. Bota 20. Vezes o coeficiente. Quanto é o coeficiente? 11 vezes 10 a menos 6. Beleza? Vezes a variação de temperatura. Quanto foi que ele cresceu? Ele saiu de 100. Ele teve esse crescimento de 40, desculpa, até 100. Então, você teria esse movimento aí dentro daquela situação. Então, qual seria o meu delta L? Minha variação seria igual a 20 vezes 11, né? 20 vezes 11, que daria aí 220, vezes a minha variação, que foi de 60, porque 100 menos 40, né? Dá 13.200, isso aqui vezes 10 elevado a menos 6. Não está em notação científica, correto? Não está em notação científica, então você precisa fazer com que isso gere uma notação. Logo, a minha vírgula sai dessa região, tá bom? E vem para essa. Então, ele daria 1, 2, 3, 4 casas para poder chegar naquela região ali que ele quer, ok? Então, qual seria o valor do meu delta L? Delta L seria igual a 1,32 vezes 10 elevado. Bom, o cara estava em menos 6, a vírgula andou 4 casas, significa que eu vou ter que somar 4 no expoente, né? Vou ter que somar mais 4 no expoente. Então, seria 1,32 vezes 10 elevado a menos 2 metros, né? Então, você teria essa variação de comprimento. 1,32 vezes 10 a menos 2
metros aí, ok? Então, você teria essa relação interna à nossa questão. Bacana? Então, bem facinho aí, repetindo a questão para que não fique dúvida, deixando um tempo ainda para vocês copiarem. Você teria uma variação de comprimento. Ele saiu de 20 até um determinado tamanho, e aí ele quer saber o quanto o cara cresceu se eu sair da temperatura de 40 para 100 graus, sabendo que o coeficiente desse aço, né, vale 1, vezes 10 elevado a menos 6. Logo, eu teria a minha variação de comprimento. Seria o comprimento inicial vezes o valor de alfa vezes a variação de temperatura. O comprimento inicial vale 20, tá bom? O valor do meu alfa, 11 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura vale 60. Só não fiz essa divisão aqui, essa subtração. Mas você sabe fazer, né? Vale 60. Não é uma divisão. Só para fazer a subtração. Ok. Aí ficaria 13.200 vezes 10 a menos 6. Não posso usar isso aqui. Levo a minha vírgula 4 casas para a esquerda, somo 4 no expoente. Então ficaria 1,32 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Ele cresceria, né? Então ele ficaria quanto aí? Ele ficaria com 20 metros e 132,0132, né? Beleza. Nossa resposta aí, 1,32 vezes 10 a menos 2, ok? Próxima questão é de vocês. Vou pedir 3 minutinhos para vocês tentarem fazer essa questão. Pega uma chapa como essa de alumínio, a primeira coisa que você tem que entender é que tipo de variação você vai ter. Você vai ter uma variação superficial. Você tem uma superfície de uma chapa quadrada, ou seja, ela tem 3 metros daqui e 3 metros daqui. E ele vai variar em forma de área, tá bom? Então, ΔS, que é a variação da superfície, é igual à superfície inicial vezes o valor de beta vezes a minha variação de temperatura, ok? Tá. Ressalvas que você tem que fazer
Antes de começar essa questão, primeiro entender qual é a área inicial. Tem gente que quer botar o 3 lá. Não é. A área inicial é 3 vezes 3. Ou seja, a área inicial do cara é de 9 metros quadrados, ok? Aquele tamanho inicial que o cara tinha é de 9 metros quadrados, porque eu não estou variando ele de forma linear. Eu estou variando ele na forma de uma área agora, tá bom? Segundo ponto, é entender que o valor de beta é 2 vezes o valor da dilatação linear. Não se esqueçam que ele te deu o coeficiente de dilatação, ó, linear do alumínio, tá bom? E ele quer uma dilatação superficial. Então, ficaria 2 vezes 22, né? Você tem que levar também em consideração essa transformação do coeficiente. Como eu falei para você, você não é obrigado a saber nenhum coeficiente, mas você é obrigado a saber que existe essa alternância entre eles, tá bom? Então, ficaria 2 vezes 22 vezes 10 a menos 6, né? 2 vezes 22 vezes 10 a menos 6. Que daria um total de quanto? 44 vezes 10 a menos 6. Pronto. Agora sim. Agora que eu já identifiquei as diferenças de unidade e de coisas que eu tenho que usar na questão, o que é que eu faço? Aplico direto a minha variação de espaço, né? Qual seria a minha variação de espaço para que eu consiga responder a questão? A minha variação de espaço seria igual. Espaço inicial vale 9. 9 metros quadrados, que seria a área daquela chapa no começo de tudo. Vezes o valor de beta, que daria 44 vezes 10 a menos 6, tá bom? Porque seria o quê? 2 vezes o alfa. Esse valor daqui, ó, jogado para cá. Bacana? Vezes a minha variação de temperatura. Qual seria a variação de temperatura que o cara tem? Bom, a variação de temperatura que o cara vai ter é de 100 graus menos 80 graus Celsius, né? Que seria ali o quanto ele cresceu dentro do meu movimento. Então, qual seria a minha variação de espaço? A minha variação de espaço seria igual a 9 vezes 44 vezes 10 a menos 6 vezes o valor da minha variação. Só que a minha variação foi de 100 para 80, né? Então, eu pego isso aqui e multiplico por 20, tá bom? Agora vem a parte algébrica. Você não pode ficar só na parte teórica, não. 9 vezes 20 daria 180. Então, a minha variação de espaço seria de 180 vezes o coeficiente de dilatação superficial. 44 vezes 10 a menos 6. Então, a minha variação de espaço seria igual a 180 vezes 44, que daria quanto aí? 180 vezes 44. 7.920 vezes 10 elevado a menos 6, né? Então, você teria essa situação aqui. Lembrando o seguinte ponto, essa variação não está em notação científica, então o que é que você faz? Você pega a vírgula e anda ela 1, 2, 3 casas para a esquerda. Isso faz com que você some 3 no expoente. Então, qual seria a minha variação de espaço obtido? 7,92 vezes 10 a menos 3 metros quadrados, tá bom? Vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Aí eu tenho o quanto de espaço eu cresci, ok? Então, repetindo a questão aí, para que fique tranquilo para todo mundo entender, ele quer saber a variação de espaço da minha chapa, ok? Uma chapa de 3 por 3, 3 metros quadrados, ou 9 metros quadrados, pois é uma chapa quadrada. 3 vezes 3 aí fica 9, então eu já tenho o valor do meu espaço inicial, né? Deixa eu refazer bem aqui essa ideia. Eu já tenho o valor do meu espaço inicial. Isso aqui e aqui, ó. Só que ele me deu na questão um coeficiente de dilatação linear de 22 vezes 10 a menos 6. Esse coeficiente é de dilatação em uma dimensão. Eu estou falando de uma dilatação superficial. Então, eu tenho que multiplicar isso aqui por 2, pois ele vai crescer em duas dimensões, largura e comprimento. Então, essa partezinha aqui é que vem para o beta, né? Para a região de coeficiente de dilatação superficial. Então, você teria essas duas aí. Espaço inicial vale 9, dilatação superficial inicial vale 44 vezes menos 6, né, o valor do segmento, vezes a minha variação de temperatura. A variação de temperatura seria 100 menos 80, que daria 20. Sempre ter cuidado em lembrar a definição de variação, né? A variação é temperatura final
menos temperatura inicial. Você sai de casa com R$ 20, né? Aí sua mãe, não, você vai precisar de mais dinheiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí ela lhe dá um determinado valor. E você fica com R$ 50. Se você estava com 20 e terminou com 50, então sua variação foi de 30, né? Então a variação é sempre o final menos o inicial. Na temperatura não é diferente. Você tem 100 graus no começo e vai para 80. A diferença deles, a variação é de 20. Então ficaria 9 vezes 44 vezes 10 a menos 6 vezes o valor de 20. Aí você escolhe a ordem que você quer fazer os produtos. Eu prefiro fazer os números que estão inteiros ou então que terminam em zero primeiro. Então eu pego 9 e multiplico com 20. Isso aqui dá 180. Aí só faço repetir o 44. Depois eu faço o produto deles. Aí eu sei que dá 7.920, tá bom? Vezes 10 a menos 6. Só que não está em notação científica, então a vírgula anda 3 casas para a esquerda e eu somo mais 3 no expoente. Então ficaria 7,92 vezes 10 elevado a menos 3 metros quadrados, tá bom? A questão não tem gabarito, então fica aquela resposta mesmo por extenso, ok? Então, galerinha, a gente vai chegando ao final nessa nossa primeira aula de hoje, tá bom? A gente tem aí essa revisão, que a gente vai dar continuidade na próxima aula. Falamos já sobre escalas termométricas, sobre dilatação linear, superficial e volumétrica. E na próxima aula a gente vai falar sobre propagação de calor e seus tipos, tá bom? E a equação de Clapeyron, também que é uma principal parte aí do segundo ano. São assuntos que são recorrentes em vestibulares e com certeza vale a pena revisar eles bem, tá bom? Então a gente vai dar um rápido intervalo, vai lá tomar uma água e ir ao banheiro rapidinho, que já já a gente volta. Bacana? Tchau!